Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós iremos continuar com o mini-conto. Mini-conto Poder de Síntese. Então, na aula passada nós estudamos as características e vocês fizeram a leitura do texto, fizeram a análise. Então, hoje nós iremos fazer a correção. Então, aí no início, os contos são narrativas curtas quando comparados, por exemplo, aos romances. No século XX, surgiram narrativas ainda mais enxutas do que os contos, que receberam o nome de mini-contos. Então, é nesse capítulo que nós estamos conhecendo sobre esse gênero textual. Então, vamos ler aí esse mini-conto do Gaúcho Marcelo, né? Que além de escritor, é um estudioso do gênero. A leitura é Falta 6 dias para o fim do mês, 15 para a chegada do bebê, 12 prestações para sair do cheque especial e 10 minutos para fechar o banco. Ele corre em meio à multidão, tropeça, levanta, entra na agência, esbáforido. O gerente demora 20 minutos para o receber e 2 para lhe negar o empréstimo. Primeiro precisava quitar o cheque especial. Chega em casa cabisbaixo e evita o olhar da esposa. No quarto do bebê, o pintor o espera. Suado, cansado, um curativo no polegar. O serviço está pronto, diz, cabeça baixa. Custava 100, mas só recebeu 50. Aí nós temos desvendando o texto. No primeiro período do texto, há 4 referências à quantidade às quais estão associadas algumas ações. Que relação há entre 6 dias para o fim do mês e o pedido de empréstimo? Então, qual é a relação que existe aí? Entre 6 dias para o fim do mês e o pedido do empréstimo. Então, o que é que o protagonista precisava? Quem é o protagonista aí da história? É o quê? No caso, o patrão, né? O homem que estava precisando tirar um empréstimo, não é isso? Então, o protagonista, ele precisa de quê? De dinheiro. Mas faltavam o quê? 6 dias para o fim do mês. E os salários só costumavam ser pagos a partir daí. E por isso ele se dirigiu ao banco para pedir o quê? O empréstimo, não é isso? Aí na letra B, e por que a expectativa de 15 dias para a chegada do bebê cria um conflito no conto? Aí nós sabemos que existe o que? A apresentação, complicação, o conflito e o desfecho. Essas são as 4 partes, 4 ou 5 partes aí, que o conto é 5, mas aí o mini conto também, de 4 a 5 partes. Então, aí nessa parte do clímax, né? Aliás, do conflito do conto. Não é o clímax, não, o conflito. Então, por que a expectativa de 15 dias para a chegada do bebê cria o conflito do conto? O que é o conflito? O conflito é uma situação nova que aparece que ela precisa ser resolvida. Então, aí no caso, seria o quê? O prazo curto para o nascimento do bebê, né? Foi isso que levou a família a providenciar a pintura do quarto, a se apressar, e daí faltou o quê? O dinheiro. Então, como não tinha o dinheiro para pagar, né? O pintor, ele quis pegar o empréstimo para fazer esse serviço, que no caso estava urgente por conta do nascimento da criança. Aí na letra C, qual foi a consequência, aliás, das 12 prestações para sair do cheque especial? Aí vem o quê? Toda a causa vem o quê? Uma consequência. Então, qual foi a consequência gerada a partir das 12 prestações para sair do cheque especial? O que foi que o protagonista fez? O protagonista não conseguiu fazer no banco o empréstimo desejado, pois primeiro precisava quitar as prestações do cheque especial. E quais são as ações que resultam de fazer em 10 minutos para fechar o banco?
O que foi? Quer dizer, ele não chegou atrasado, não chegou no expediente quase já se esgotando, né? Então, o que foi que essas ações resultaram em quê? O protagonista correu em meio à multidão, tropeçou, levantou, até chegar, né? Todo, ou seja, ofegante, cansado, ao banco. Aí, quais das quantidades citadas podem, no contexto, ser considerada grande? Explique sua resposta. Ele fala aí de dias, de marcas de tempo, né? 6 dias, fala aí de horas, as horas que minutos. Então, quais das quantidades citadas podem, no contexto, ser considerada grande? A questão de quê? Dos 6 dias para o fim do mês, No contexto, indica um grande período de tempo para o protagonista, pois ele não tinha o dinheiro, nesses dias, e que ele estava querendo fazer 12 prestações aí para, ou seja, quitar o cheque especial. Só que o que foi que aconteceu? Ele precisava pagar primeiro, resolver primeiro essa questão. E acabou que não conseguindo pegar o valor em 12, em 12 vezes. O conflito do miniconto relaciona-se a um problema da vida cotidiana de muitas pessoas, que é a falta de dinheiro. Aí copia o trecho em que a ideia de quantidade reaparece agora para construir a tensão entre o protagonista e o gerente do banco. Em seguida, interprete as quantidades mencionadas relacionando-as à situação narrada. Aí no 2. Então, o gerente demora 20 minutos para receber, e 2 minutos para o quê? Para negar o empréstimo, 20 minutos de espera e 2 minutos para a recusa do empréstimo, pelo gerente. Indica que o protagonista não foi bem recebido ao banco, pois esperou muito para não ser atendido, Na verdade, não ter o seu pedido de empréstimo, Então, o pedido dele foi recusado. Então, foi isso que aconteceu aí, o problema vivenciado foi esse, Aí, terceira, a menção de quantidades também está presente no desfecho do miniconto. As quantidades mencionadas no último período são coerentes com a situação narrada? Explique, sim ou não? Sim. O fato do protagonista, pagar apenas metade do preço do trabalho executado pelo pintor é coerente com os problemas financeiros que ele o enfrenta, Aí, como funciona o miniconto? Reflita um pouco mais sobre o miniconto que você leu. Embora o relato das ações seja sintético e as descrições sejam mínimas, esse miniconto apresenta uma situação narrativa completa. O que é possível deduzir sobre os sentimentos do protagonista considerando seu comportamento logo que entrou em casa? Explique sua resposta. Então, ele parece o quê? Um pouco envergonhado, por não ter conseguido o dinheiro, Ou seja, e por isso não tinha o dinheiro para pagar a pintura, do quarto, ou seja, relacionada ao bebê, que eles estavam esperando o bebê. E o que é revelado no final é o quê? O fato de que ele tenta nem olhar para a esposa, porque, quer dizer, foi um insucesso, São oferecidos pouquíssimos dados sobre a esposa do protagonista. Explique por que eles são suficientes para construir o conflito. O conflito do conto está relacionado ao fato da mulher estar grávida, não sendo relevante a apresentação de nenhuma outra informação. E letra C. Embora enxuta, a descrição do pintor apresenta um detalhe e identifique esse detalhe e explique o efeito dele como caracterizador.
na letra B. Então, letra B não, letra C. Então, o esparadrapo no dedo, né, do pintor é um detalhe, mas ajuda a humanizá-lo, particularizá-lo, né, e ressaltar que o trabalho da pintura exige esforço, e tomando mais importante o fato de receber só metade do valor pelo serviço. Então, ele não teve como pagar tudo, então ele recebeu apenas uma parte. E letra D, considerando a maneira como você interpretou o desfecho, houve enfrentamento entre o protagonista e o pintor? Por quê? Vocês acham que teve? Ou ele não questionou, ou ele não contestou? Ele aceitou. Então, aí é resposta pessoal. O 2. Os contos podem provocar alguns feitos sobre o leitor, riso, reflexão, emoções e etc. Considerando o texto de Marcelo como exemplo, você diria que os minicontos também alcançam esse resultado? Explique sua resposta. O segundo. Sim, né? Já que o miniconto também estudado produz identificação, mostra a situação difícil do protagonista diante de um problema financeiro. E diante também de uma situação muito importante na vida dele, que era a chegada do filho. Então, possui sim, O conto, ele provoca, assim, esses efeitos, de reflexão, de emoção. E o terceiro, agora compara o que você sabe sobre as narrativas, especialmente os contos, ao que está observando no miniconto. Que diferença você observa entre as narrativas que vocês já leram, contos, até mesmo fábulas, e esse miniconto que você está lendo? Qual é? O que é que os que vocês já estudaram, o que é que vocês percebem? O que é que não existe aí? No miniconto não há a descrição de espaço, nem muita descrição dos personagens, né? Os personagens não são nomeados, a rápida mudança de uma ação para outra, são fornecidas apenas as informações essenciais. Então, o miniconto, ele tem disso, porque ele é uma narrativa breve, ele não vai aos detalhes. Então, ele é mesmo sucinto, vai apenas nas informações mais, vamos dizer assim, importantes. Então, elimina muita coisa, não faz aquela breve descrição como o conto faz, como o romance faz, né? Que o romance já é longa, né? Uma narrativa longa. Então, o gênero textual miniconto, gente, é caracterizado por produções bastante curtas. A leitura dos minicontos exige um leitor ativo, que preencha a narrativa, geralmente é apresentada sem detalhes e, por vez, com lacunas, falta de informações, cabe ao leitor imaginar os fatos anteriores ao momento narrado e suas consequências. Características dos personagens e do cenário, quer dizer, quase não é apresentada, né? Então, não é apresentado. Embora muito sintético, o miniconto apresenta um sentido completo e pode ter efeito dramático, cômico, crítico, entre outros. Então, o conto, ele é um gênero que é dramático, tá dentro dos textos literários. Então, o que são textos literários? Textos literários é o exemplo aí do miniconto, do conto, da fábula, em que é uma obra de ficção, de invenção do escritor. Então, é algo que se cria, é uma história criada. Não é um fato, vamos dizer assim, verídico. E às vezes pode se basear numa realidade e produzir um romance, pode produzir um conto, tá entendendo? Mas vai ter esses recursos, como as figuras de linguagem, como uso de adjetivos,
Então, usa muito dessas questões aí, do sentido conotativo. Então, texto literário por isso. E que tem um final aí, que pode ser ter uma pretensão. Então, é um texto literário. Então, essas obras, mesmo que elas muitas vezes pode ser que sejam baseadas em algum acontecimento, mas que é obra da criatividade e da imaginação. Então, e já os textos não literários são as notícias, reportagens, onde o escritor ele não pode mentir, ele não pode inventar nada, ele tem que falar o que realmente aconteceu, porque esses textos eles são informativos. Então tá aí a diferença entre um texto literário e não literário. Então, os literários são os textos produzidos, inventados, criados como música, como conto, como mini-conto, como fábula, E já os não literários são o quê? As notícias, a reportagem, são esses textos informativos.